A inteligência artificial, ou a capacidade de uma máquina de cumprir e ter atividades humanas, é o que tem dominado a atualidade. O objetivo deste trabalho é entender melhor como funciona esta ferramenta e os seus perigos. Para ajudar a responder às nossas questões, contamos com a ajuda de Cecília Coelho, que possui um mestrado na área. Então, eu chamo-me Cecília Coelho. Neste momento trabalho na Alemanha, na Universidade Helmut Schmidt, em Hamburgo. Também pertenço ao Instituto de Inteligência Artificial da Helmut Schmidt. E de Matilde Moraes, a estudante da nossa escola que neste momento está a estudar esta área. Ok, eu sou a Matilde, eu estou a estudar na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Mas afinal, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é uma área da informática que foca-se em criar sistemas inteligentes capazes de realizar tarefas que, quando são feitas por nós, humanos, necessitam inteligência, como, por exemplo, analisar dados, conhecer padrões ou até tomar decisões. Mas afinal, como é que a inteligência artificial realmente funciona? Nós fazemos isto não definindo regras manuais, como é normal na informática, por exemplo, engenharia informática. O que nós fazemos é damos uma grande quantidade de dados e ele vai aprendendo assim. Por exemplo, imaginem que vocês querem, não sei, por exemplo, saber todas as raças de cães que existem no mundo. Eu, em vez de vos dar uma lista de regras para vocês saberem que raça é qual, eu vou-vos dar muitas imagens, imensas imagens de cada raça, e vocês vão vendo. Ao longo do tempo vocês vão percebendo padrões, por exemplo, vão perceber que uma raça tem as orelhas em bico e pouco pelo. Vocês vão percebendo que essa raça tem sempre essas características. E é mais ou menos isso que a inteligência artificial faz. Ou seja, resumindo, a inteligência artificial tenta ensinar os computadores a aprender com dados e a resolver problemas de forma inteligente. É basicamente isto que a inteligência artificial faz. Vários outros programas que possuem na sua codificação regras específicas que são obrigados a obedecer, a inteligência artificial possui apenas no seu programa a capacidade de imitar o cérebro humano. Isto é, ela vai aprender com os nossos erros. Quando nós lhe perguntamos algo, ela aprende a responder a essa pergunta. Quais são as funções da inteligência artificial que usamos diariamente sem nos apercebermos? Pronto, o Spotify, o YouTube, tudo isso que é recomendações, como eu já disse, é tudo inteligência artificial. Por exemplo, o Google Maps usa inteligência artificial para ver o trânsito. Isso já é feito com inteligência artificial também, não sei se sabiam. Que mais? Tem muitas áreas, agora me lembrar assim. Todos os chatbots que vocês usam, Gemini, ChatGPT, isso eu acho que vocês sabem. Na saúde também é muito utilizado agora. Isso vocês não usam, mas é utilizado, por exemplo, para prever doenças. Eu fiz, por exemplo, um trabalho onde nós tínhamos imagens de nódulos, de taques, de cancro do pulmão. Isso, com inteligência artificial e algoritmos, ele previa se podia vir a ter cancro do pulmão ou não. Ou seja, sempre que recebêssemos novos taques, podemos prever isso. Isso vocês não usam no dia-a-dia, mas é uma área que nós, na universidade, nós nos focamos muito, que é a área da saúde. Mas pronto, tudo que é reconhecimento de voz, por exemplo, a Siri agora acho que já não tem, do iPhone, mas por exemplo, quando vocês fazem no Google para pesquisar, em vez de escreverem com som, isso é com inteligência artificial. Pronto, é mais essas áreas que usamos no dia-a-dia. Mas afinal, qual é que é o potencial da inteligência artificial? Neste momento, nós já conseguimos ver o potencial, conseguimos ver através do ChatGPT, que é o exemplo mais comum, só que também vemos que o ChatGPT não consegue, ele não pensa. O que acontece com o ChatGPT é que é um modelo probabilístico e o que ele faz, ele vê qual é a probabilidade da palavra que vai surgir a seguir e escolhe a palavra com maior probabilidade. Então ele não tem aquela... ele não consegue pensar como certas pessoas acham que o ChatGPT consegue pensar. Nessa parte, nos próximos tempos não devemos ter grandes evoluções, porque os modelos e o tipo de investigação que está a ser feito não está a seguir outro tipo de abordagens que permite o raciocínio da máquina.
uma evolução ao nível da indústria, ao nível de, por exemplo, vocês terem câmaras e fazer a detecção automática de peças, por exemplo, que estejam com defeito nas fábricas. Também em detecção de, por exemplo, num carro, quando é que determinada peça vai precisar de substituição. Também uma coisa que vemos muito e que já vemos há muitos anos no comércio online, para fazer as recomendações. Aí sim estamos a ver uma evolução muito rápida. Mas poderá a inteligência artificial substituir as profissões humanas? Vai haver profissões que vão ser substituídas. Profissões assim mais, vou usar a palavra corriqueiras, por exemplo, em fábricas. Nós já temos robôs que podem montar peças, não é preciso um humano. Temos o problema de que se dizia que os humanos iam ficar com as tarefas mais criativas, só que neste momento nós estamos a usar inteligência artificial para gerar as imagens. Os humanos vão ser necessários para fazer tarefas demais que necessitam raciocínio, que é uma coisa que neste momento a inteligência artificial não consegue atingir. Será que existe alguma atividade que nós, seres humanos, conseguimos realizar, mas a inteligência artificial ainda não? A inteligência artificial, por exemplo, não consegue ter criatividade, pelo menos para já, não tem emoções, não consegue ter pensamento crítico. Essas partes mais psicológicas só nós humanos conseguimos fazer, a inteligência artificial não consegue. E acho que são mesmo essas partes assim que ela não consegue fazer, que são partes muito importantes. Por exemplo, para nós conseguirmos saber lidar com as pessoas, por exemplo, no mundo do trabalho até, nós precisamos de tudo isso. A inteligência artificial não consegue ter essa parte. De seguida, a opinião do povo e o que eles pensam sobre isto. Agora, vais proceder às entrevistas com uma das profissões que mais está arriscada devido ao avanço da evolução e a evolução da inteligência artificial, como a contabilidade. E, para além disso, vamos passar à entrevista de uma estudante. Eu chamo-me Olga Gomes, eu sou licenciada em Gestão Comercial e Contabilidade, tenho uma pós-graduação em Economia e Política para a Saúde, trabalho como assistente técnica na área financeira. Eu julgo que a inteligência artificial vai nos beneficiar, de certa forma vai nos ajudar no nosso trabalho, com a informatização, uma vez que nós trabalhamos com muitas aplicações informáticas, embora o papel do ser humano também é muito importante devido à sua conferência, mas julgo que a inteligência artificial vai beneficiar cada vez mais as aplicações informáticas que nos ajudam a trabalhar e a fazer o nosso trabalho. E também de uma estudante que viveu todos os seus estudos sem a presença de inteligência artificial e mesmo da internet. Muito bem, bom. E como é que era como foi a sua vida estudantil antes da inteligência artificial e mesmo antes da internet, que ainda era muito rápido? Até o 12º ano, praticamente não existia muito ainda a informática. Nós, para fazermos qualquer tipo de pesquisa, tínhamos que ir à biblioteca, consultávamos os livros, conseguíamos fazer a pesquisa na mesma, mas não com a facilidade que se faz hoje em dia. Quando entrei para a universidade, começou a aparecer os primeiros, para mim, começou a aparecer os primeiros computadores, não tem nada a ver com os computadores hoje em dia, embora ainda a internet ainda era com aquelas bandas largas, muito mais lentas. Antes disso, tínhamos mesmo que só ir às bibliotecas e consultar todo tipo de informação em papéis, em livros, essas coisas assim, enquanto que agora há muita mais facilidade em encontrar essa informação na internet. Acha que no seu tempo estudantil, se tivesse o uso da inteligência artificial a seu dispor, iria haver diferenças no seu ensino? Julgo que sim. É assim, de certa forma, o facto de nós consultarmos muito e lermos muito também fez com que, se calhar, a nossa aprendizagem
fosse diferente. A forma como escrevemos, a forma como se calhar desenvolvemos a nossa escrita, o nosso raciocínio é diferente. Tínhamos mais pesquisa, se calhar esforçávamos-nos muito mais. Enquanto que com a inteligência artificial, com a internet, é muito mais fácil. Não sei se a absorção do conhecimento pensa como era no nosso tempo. E os riscos da inteligência artificial são quais? Existem muitos riscos. Por exemplo, há vários países também na Europa, mas mais na China, que estão a utilizar câmaras para fazer detecção de, por exemplo, atentados terroristas. E o que acontece é que os dados que estão a ser utilizados para treinar são dados que já existem. E qual é a população mais propícia a efetuar atentados terroristas? Normalmente são pessoas com uma cor de pele mais escura. Então, os sistemas são baseados, têm um bias com o que os humanos sempre fizeram até agora. Neste momento, esse é o maior risco. Também já assistimos, por exemplo, nos Estados Unidos, estão a utilizar inteligência artificial para decidir as penas judiciais. E o que está a acontecer é que, antigamente, sem inteligência artificial, os juízes davam sempre penas mais pesadas às pessoas que não eram brancas. E o que acontece é que esses dados são utilizados para alimentar a inteligência artificial e a inteligência artificial vai agir exatamente da mesma forma. Por isso, neste momento, o mais perigoso é essas bias que se está a introduzir. A inteligência artificial tem muitos benefícios, mas claro que também tem os seus riscos. Por exemplo, a inteligência artificial, se for utilizada de forma não responsável, pode criar desinformação, pode até criar uns riscos na nossa segurança e privacidade. E por isso é que é necessário que as empresas e até os governos criem regulamentos e regras para definir o que pode ser feito ou não, para assegurar a nossa segurança, a nossa privacidade, que isso é um tema muito importante e que é um grande problema na atualidade, e esse é o maior risco, na minha opinião. Assim também como a desinformação. Há muita desinformação na internet, e como eu já vos disse, também outro problema. A inteligência artificial é baseada em dados. Se os dados forem errados ou enviesados, o que a inteligência artificial nos vai retornar também vai ser errado. Por isso é que muitas vezes, por exemplo, o ChatGPT nos dá respostas erradas. Isso é normal. Eu acho que nós temos de ter noção e também não nos basear só nela. Também temos que pensar por nós. E esses são os principais riscos, ou seja, ela erra e também a segurança e a privacidade que nós temos. Acho que são os principais. Como é que a inteligência artificial se popularizou tão rapidamente? A inteligência artificial já existe desde os anos 60, 1960, só que ela foi criada e houve o que nós chamamos um inverno da inteligência artificial. E o porquê? Porque os computadores, na altura, não tinham capacidade de fazer processamento de grandes quantidades de dados e, além disso, não havia grandes quantidades de dados. Então, entre 1960 e 2020, houve uma mudança muito grande. Primeiro, os computacionais, e depois houve outra coisa que fez com que houvesse a geração de dados muito grande, que foi o Covid-19. As pessoas ficaram em casa e passaram o dia a gerar dados, a fazer cliques na internet, a dar dados a grandes empresas, Facebook, Amazon, Google, e eles aí conseguiram os dados para treinar, para usar as capacidades, os recursos computacionais que tinham, treinar os modelos, e foi aí que foi possível treinar o ChatGPT. E foi com a introdução do ChatGPT, que é uma coisa que é mais apelativa à pessoa comum, que houve o boom da inteligência artificial. Devido ao aumento do aparecimento das inteligências artificiais, deviam os jovens ter melhor conhecimento de como usá-las? Acho super importante, porque cada vez a inteligência artificial é utilizada no mundo do trabalho e em tudo. De certeza que vocês usam para estudar
e para muita coisa. Então acho que sim, já que usam e usam, acho que deviam saber usar bem, e saber ter também o vosso pensamento crítico e usá-lo, conjugá-lo com a inteligência artificial. Pode ser utilizada para vos explicar conceitos, para criar exercícios, por exemplo, na escola, criar exercícios e acompanhar-vos ao vosso ritmo, coisas que se calhar o professor não consegue fazer. Isto não quer dizer que a inteligência artificial possa substituir os professores, porque eu acho que não pode, porque só os professores conseguem nos dar motivação, conseguem nos ensinar pensamento crítico, mas sim, acho que devia ser muito importante ensinarem-vos como utilizar, porque vocês vão utilizar, de certeza, usam e vão utilizar no mundo do trabalho, de certeza. As empresas cada vez usam mais, por isso acho que sim. E por fim, chegamos à dúvida. Como é que podemos lidar com esta evolução? Vão passar a seguir os conselhos das nossas especialistas. É preciso verificar as respostas que a inteligência artificial dá, porque primeiro temos a questão dela ter um bias, daquilo que eu já vos falei, e depois temos o caso do ChatGPT, que é, apesar de nós fazermos perguntas e esperarmos que ela esteja a dar uma resposta que foi raciocinada, está a dar palavras com maior probabilidade e por isso tudo tem de ser verificado. É como se vocês estivessem a usar a Wikipédia, por exemplo. É sempre preciso verificar as fontes. Eu aconselhava muitas pessoas a tentarem compreender a tecnologia, a tentar compreender a inteligência artificial. Muitas pessoas são contra, mas acho que em vez de ser contra deviam tentar perceber, porque vai fazer parte da vida de toda a gente no futuro, cada vez vai fazer mais. E tentem cooperar com ela. Não sei explicar bem. Tentem abrir a mente, porque é mesmo isso. E pronto, é isso. Acho que o maior conselho é tentarem compreendê-la e percebê-la, tentarem perceber e como a utilizar da melhor forma, tentar perceber o que ela é para perceberem as melhores formas de utilizar, perceber se realmente é seguro, porque claro que as pessoas podem utilizar para riscos, como já falámos antes, mas é isso o principal conselho que eu tenho. Concluindo, a inteligência artificial é uma área muito complexa. Ela tanto nos pode beneficiar como prejudicar. Conseguimos concluir também que é uma área com um grande potencial e que esta é desenvolvida a cada dia que passa, através dos nossos dados coletados e através de estudos. Aprendemos também que no futuro esta área vai nos ajudar imenso na medicina, tornando o diagnóstico de doenças muito mais rápido e preciso. Ela é uma mais-valia para a humanidade, mas se usada sem cautela pode nos prejudicar imenso. Este foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Não tem pouca aderência. Não está aprovado. Mas tem ali um belo buraco, mas entra. Filha da puta. Olha, Lucas, vamos trabalhar. Eu estou à vossa espera, não. Eu estou pronto. Vamos às ladas. Quase. Para ajudar a... eu, meu. Cala-te. Mas afinal, como é que a inteligência artificial se popularizou? Que bote que esta gaja é. Oh, que boneca!